Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em 1 João, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo de número 2. Nesta noite, nós lemos aqui o Salmo 15, nós lemos também Tiago, capítulo 4, e lemos também Romanos, capítulo 12. E essas leituras são leituras propositais, e elas têm algo em comum. Essas três passagens, elas mostram que o cristão, ele deve se manter incontaminado do mundo. Nós precisamos viver uma vida que condiz com a nossa fé. Quando Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo, Ele está pressupondo que vivemos num mundo de trevas. Quando Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra, Ele está pressupondo que vivemos num contexto de podridão. E a nossa função é preservar, salgar e iluminar. Fomos chamados para isso. E aqui em 1 João, o apóstolo João, ele deixa aqui uma orientação direta à igreja, e eu leio para os irmãos, versículos 15 a 17, são poucos versículos, mas de uma atualidade e uma exortação importantíssima para a nossa vida. Diz assim, 1 João 2, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vamos falar com o nosso Deus? Pai, nos abençoe nesta noite com a Tua palavra. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, poucos problemas têm sido mais assim difíceis para os cristãos ao longo, dos séculos da igreja do que o mundanismo. Às vezes a igreja, num esforço de ser relevante, contemporânea, ela acaba se misturando com o mundo. Ela quer estar tão próxima do mundo para alcançar o mundo, que ela se assemelha ao mundo. E ela perde, então, aquele poder de salgar, de iluminar. Esse é o primeiro problema, esse é um perigo real. Mas também há aquele outro perigo, nós nos distanciarmos da realidade do mundo a tal ponto que começamos a viver como monges. E aí também a nossa influência acaba sendo nula. O apóstolo Paulo, ele estava preocupado com os cristãos lá de Roma, e quando ele escreve aqui a sua carta, no capítulo 12, passagem que foi lida, ele diz assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou seja, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo, durante o seu ministério, ele conheceu pessoas que amaram mais o mundo do que a Deus. Quando ele escreve sua carta a Timóteo, Timóteo era um jovem pastor, Paulo estava já no final do seu ministério. A segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz ao jovem pastor assim,
Ele diz assim: Timóteo, Demas, tendo amado o presente século, ou o presente mundo, me abandonou. Ele cita Demas, alguém que trabalhou com ele, que serviu com ele, mas de repente ficou mais interessado no mundo do que nas coisas do Senhor. Pois bem, nesse ponto da carta, nós encontramos essa exortação, como eu disse, extremamente atual, contemporânea, extremamente prática para a nossa vida. O apóstolo João, ele exorta àqueles irmãos, e nos exorta também nesta noite, a abandonarmos, meus irmãos, qualquer atitude amistosa com o mundo. Ele diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Existe uma linha, né, aí, uma linha divisória, e nós devemos tomar muito cuidado, porque se você ama o mundo, você não ama a Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ou seja, ele não ama a Deus. Mas aquele que ama a Deus, ele não ama o mundo. E eu quero mostrar para os irmãos como o apóstolo João trabalha isso na carta e como esse trecho, inspirado por Deus, ele é importante para nos exortar nessa noite, nos advertir nessa noite, e ao mesmo tempo nos encorajar para sairmos daqui decididos a viver a vontade de Deus. Porque o final do trecho que eu li, verso 17, vai dizer: aquele, porém, que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre. Nós queremos permanecer para sempre. Então temos que fazer a vontade do Senhor, nós que fomos alcançados por Ele. Pois bem, vamos voltar então o nosso olhar para o texto bíblico, ok? E o nosso foco é o texto bíblico. Vamos voltar o nosso olhar aí para o versículo de número 15. E eu quero aqui descrever essa ordem clara do apóstolo João. Qual que é a ordem? A ordem está aí, a primeira declaração. Ele diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. A primeira questão que vem à nossa mente é: qual é o significado da palavra mundo nesse versículo? Ele diz que nós não devemos amar o mundo, não devemos amar as coisas que há no mundo, mas o que exatamente significa mundo? O mundo não deve ser objeto do nosso amor, mas que mundo é esse que não deve ser objeto do nosso amor? Que mundo é esse que torna o nosso amor pecaminoso? Que mundo é esse? Pois bem, essa palavra, meus irmãos, mundo, você vai encontrar aí alguns significados para ela na Bíblia. Ela é citada muitas vezes. O apóstolo João cita essa palavra mais de 100 vezes. É a palavra cosmos, né? Bem conhecida até, né? O cosmos. Essa palavra, meus irmãos, às vezes ela é utilizada pelo apóstolo João para identificar a terra, para identificar a criação, com todas as suas belezas e com toda a forma de vida. Por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 10, o texto bíblico diz assim, que o verbo, ele habitou entre nós, e ele diz assim, o apóstolo, ele veio para o mundo, e o mundo foi criado, né? Ele foi formado por intermédio dele. Esse mundo, meus irmãos, se refere à criação, se refere ao nosso planeta. Não é sobre isso que o apóstolo João está falando aqui no versículo de número 15. Mas a palavra mundo, essa palavra cosmos, ela tem um segundo significado. Por exemplo, lá em João 3,16 está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Bom, se Deus amou o mundo de tal maneira, nós também podemos amar o mundo como Deus amou. Mas a palavra mundo lá em João 3,16 significa o quê? A humanidade espalhada sobre a terra. Homens de todas as tribos, línguas e nações. Deus amou as pessoas espalhadas pela face da terra. Então, veja, nós podemos amar
e nos deleitarmos na criação de Deus, isso não é pecado, e nós também devemos amar o próximo, amar as pessoas. Jesus diz que devemos amar até mesmo o nosso inimigo. Mas existe um terceiro sentido da palavra mundo. E aqui voltamos para o verso 15, quando João diz, não ameis o mundo. Ele não está se referindo à criação, ele também não está se referindo à humanidade, porque nós podemos amar essa criação bela de Deus e devemos também amar a humanidade. Mas o que não devemos amar? Porque João diz, não ameis o mundo. Pois bem, meus irmãos, a palavra mundo utilizada por João aqui neste versículo, o sentido dela, quando lemos esse versículo e pensarmos essa palavra, devemos nos lembrar que a palavra aqui, ela traz o sentido de um sistema pecaminoso, imoral, pervertido, maligno. Quando João diz não ameis o mundo aqui serve para identificar esse sistema, essa ordem que está sob a liderança de Satanás. Esse sistema que, de certa forma, vai influenciando todas as áreas da sociedade. Esse sistema, como eu disse, maligno, imoral, pervertido, esse sistema de crenças que são contrárias à palavra de Deus. E é nesse ponto, meus irmãos, que devemos assim focar a nossa atenção. O apóstolo João, ele diz assim, não ameis o mundo, porque o nosso amor, ele se torna um amor pecaminoso, quando ele é colocado no objeto errado. Amar é uma coisa bela, é uma coisa maravilhosa, devemos amar o próximo. A Bíblia diz, como eu coloquei, que devemos amar até o inimigo, e também podemos amar essa bela criação de Deus, mas há um sentido em que amar, ou o amor, é pecaminoso, quando nós amamos o mundo. Por isso o apóstolo diz, não ameis o mundo, ou seja, nós não podemos colocar o nosso coração nesse mundo maligno, nesse mundo ideológico, nesse mundo que é anti-Deus, nesse mundo que é anti-reino de Deus. Porque esse mundo é oposto a Deus, esse mundo que ignora, esse mundo que despreza, que ridiculariza, esse mundo que afronta os princípios e os valores da palavra de Deus, não pode ser objeto do nosso amor. Nós não podemos colocar o nosso amor nisso. É isso que o apóstolo João está colocando. Aí você pergunta, mas por que o apóstolo João, ele está assim tão preocupado, né? Tão preocupado com o objeto do nosso amor? Porque ele sabe, meus irmãos, ele sabe que o mundo maligno, pervertido, esse sistema é um sistema que deseja infectar a igreja do Senhor Jesus. E nós sabemos que quando o mundo entra na igreja, nós chamamos isso de mundanismo, a igreja começa a se tornar igual ao mundo. E quando a igreja se torna igual ao mundo, ela perde o seu poder de influência, ela perde o seu poder de testemunho, ela perde o seu poder de ser sal e luz. E quando eu digo assim, que se a igreja entra, se o mundo entra na igreja, a igreja perde o seu poder, nós temos que nos lembrar que a igreja somos nós. Não é possível amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Quando nós somos, meus irmãos, regenerados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós somos assim retirados desse mundo, Paulo diz que nós somos arrancados do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós rompemos com esse sistema. Nós somos transportados por uma nova realidade. É uma realidade onde os valores não são distintos. Nós saímos do mundo das trevas e vamos para o reino do Filho do seu amor. A nossa lealdade, ela muda de lado, porque antes éramos leais ao mundo, e de repente nós passamos a sermos leais
apenas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso amor, ele muda de lado, ele muda de posição. Portanto, nós devemos examinar o nosso coração com toda sinceridade nessa noite. Será que o nosso amor, ele não está, de alguma forma, direcionada para o mundo? Será que o nosso amor não está, de alguma forma, direcionado ao mundo? Nós precisamos tomar cuidado. Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas eu não amo o mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque eu não pratico as coisas que há no mundo. Eu não sou uma pessoa pervertida, eu não sou um alcoólatra, eu não sou alguém que vive na prática da imoralidade sexual, eu não sou alguém que alimenta o meu coração com pornografia, eu não sou alguém que vive aí nos vícios, na drogadição. Agora, presta atenção, e aqui vem um ponto muito importante. Irmãos, é possível nós não praticarmos esses pecados e outros pecados e ainda assim amarmos essas coisas. Há pessoas que amam essas coisas sem praticar essas coisas. Porque o moralismo, segura, impede ela de praticar essas coisas. Há uma cultura religiosa que trava. Mas lá no fundo do coração, ela está com toda a sua afeição naquilo. É possível, meus irmãos, termos afeição e desejo por essas coisas e, de repente, nos segurarmos por causa do moralismo. E veja, isso é tão pecado quanto praticar essas coisas. O nosso coração não pode ser colocado naquilo que Deus abomina. E não devemos desejar aquilo que Deus abomina. Agora, por que eu e você não devemos amar o mundo? Por que não devemos amar o mundo? Primeira razão. Versículo 15, o apóstolo diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui está a primeira razão. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ou seja, quem ama o mundo não ama o Pai. Porque esses dois amores são excludentes. Esses dois amores não conseguem permanecer no mesmo lugar, no mesmo coração. Quem ama o Pai não ama o mundo. Quem ama o mundo não ama o Pai, porque esses dois amores, eles não podem coexistir no mesmo coração. Agora veja bem, nós estamos no mundo, certo? Nós estamos no mundo, não só geograficamente falando, mas nós estamos vivendo dentro desse sistema. Nós estamos no mundo, nós estamos, de certa forma, navegando dentro desse grande sistema, e desse grande sistema que é coordenado por Satanás, porque o próprio João vai dizer no capítulo 5 que Satanás é o príncipe deste mundo. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, nós não pertencemos a esse sistema. Nós estamos inseridos nesse sistema com um propósito, estamos inseridos nesse sistema para fazermos a diferença, ser sal e ser luz. Como eu disse, Paulo, ele ficou muito triste, porque Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. O amor ao mundo foi mais forte. Como podemos reconhecer um cristão verdadeiro? Um cristão verdadeiro, ele é reconhecido pelo seu amor. E o objeto do seu amor, o objeto assim de sua afeição, o objeto do seu desejo, o maior interesse da sua vida não está no mundo e também não está nos prazeres pecaminosos que o mundo oferece,
Mas o seu desejo, a sua afeição, o seu prazer, o seu maior interesse está na glória de Deus e em viver uma vida santa para esse Deus. Pense nisso. Seu coração é pequeno demais para caber esses dois amores. Agora, se nós não cuidarmos do nosso coração, o mundo é sedutor. E o mundo chega até nós por vários caminhos. O mundo chega até nós de uma forma muito simples. Ele chega até nós pela tela do nosso celular, não é mesmo? Pela tela do nosso celular, o mundo pode chegar ao nosso coração, pode alcançar a nossa mente, pode criar em nós amores concorrentes, sabe, deuses falsos, com promessas falsas de satisfação, que acabam assumindo o lugar do verdadeiro Deus. Então, o Pai, Ele merece e Ele exige total fidelidade por causa da cruz. Por que não devemos amar o mundo? Porque quem ama o mundo, diz o texto bíblico, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo está dando uma evidência de que não ama o Pai. Como podemos amar coisas que são opostas, que ofendem o Pai? Não faz sentido. Mas existe uma segunda razão, e agora eu quero ler o verso 16. Veja qual é a segunda razão pela qual nós não devemos amar o mundo. O apóstolo João diz que tudo o que há no mundo não procede de Deus. Então nós não podemos amar o mundo, porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do... Irmãos, o mundo, ele atua o tempo todo para potencializar em nós e, de certa forma, despertar em nós esses pecados. O mundo atua para despertar em nós a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São coisas que não procedem do Pai, são coisas que procedem do mundo. Nós não podemos amar o mundo, por quê? Porque tudo o que há no mundo não procede do Pai. Nós estamos no mundo, estamos vivendo, dentro desse sistema, de certa forma estamos expostos a esse sistema, e o maligno está o tempo todo ofertando aos filhos de Deus a possibilidade de satisfação dos prazeres da carne, de forma imediata, de forma instantânea. Satanás é muito astuto, ele usou a mesma estratégia. Lembram-se quando ele tentou Eva? Você pode comer do fruto. Serás como Deus, soberba da vida. Viu que o fruto era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Davi, de igual forma, meus irmãos, também passou por isso. Mas a gente se lembra também do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, no deserto, ele foi tentado por Satanás. E Satanás disse: transforme as pedras em pães e satisfaça a sua fome. Satanás disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satisfação, realização, poder. Nós não devemos amar o mundo, porque tudo o que há no mundo não procede do Pai, procede do mundo. E aqui o apóstolo João, ele utiliza aqui, interessante, três declarações, e ele descreve aqui três práticas pecaminosas. Ele diz aí, em primeiro lugar, as coisas que o mundo oferece. Em primeiro lugar, ele diz aí a palavra concupiscência da carne. Irmãos, concupiscência da carne é qualquer desejo
vontade, inclinação, ou qualquer impulso, ou até mesmo qualquer tipo de cobiça da nossa carne. E quando a palavra carne significa natureza pecaminosa. Então, qualquer desejo, impulso da carne, que tem como propósito final a gratificação da carne, que tem como propósito final o prazer, devemos tomar muito cuidado. A concupiscência da carne, ela envolve desejos relacionados a pecados de ordem sexual, prostituição, fornicação, sexo fora do casamento, homossexualidade, adultério. Essas coisas estão relacionadas à concupiscência da carne. Concupiscência é um desejo ardente da carne. Mas a concupiscência da carne, ela também envolve desejos naturais, até por coisas legítimas, mas que às vezes assumem o nosso coração, controlam a nossa vida. Por exemplo, uma pessoa descontrolada na comida, isso é concupiscência da carne. Uma pessoa descontrolada na bebida, isso é concupiscência da carne. Uma pessoa que é descontrolada em qualquer área que seja lícita porque ele deseja prazer, isso se torna concupiscência da carne. Mas a concupiscência da carne, ou esse desejo da carne, é um pecado assim que extrapola a prática. A concupiscência da carne está relacionada também à nossa mente, aos nossos pensamentos, à nossa imaginação, às fantasias que são despertadas. Quem é levado por esses impulsos da carne e que cede a esses impulsos da carne é porque ama o mundo e não ama a Deus. Se um homem disser, por exemplo, para mim, eu estou desejando uma mulher, e essa mulher não é a minha esposa, eu não diria para ele, ok, não há nenhum problema, ou não há nenhum problema com o seu desejo, porque todo desejo é válido. Esse desejo é um desejo pecaminoso. Desejar uma outra mulher que não seja sua é pecado. Se alguém mantém relação sexual fora do casamento, é pecado. Não ame o mundo e não fundamente o seu amor nos prazeres da carne. Irmãos, quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, o nosso desejo, ele também se volta para Deus. E nós começamos a nos alegrar e ter prazer em cumprir a vontade dEle. Mas quando nós não amamos a Deus, nós vamos amar os nossos desejos. E vamos ceder a esses desejos para desfrutarmos de prazeres momentâneos que nos levarão à perdição. Mas João, além de concupiscência da carne, ele também fala da concupiscência dos olhos. E o que é a concupiscência dos olhos? A concupiscência dos olhos, meus irmãos, diz respeito ao desejo de contemplar tudo aquilo que de alguma forma possa trazer alguma satisfação, algum prazer, algum tipo de gratificação. Há muitas coisas proibidas. Eu já citei o celular, né? E há muitas coisas proibidas na tela do celular ou na tela do computador. Há muitas coisas proibidas, meus irmãos, que jamais
deveríamos colocar diante dos nossos olhos, porque essas imagens, elas despertam desejos impuros, essas imagens, elas destroem a nossa espiritualidade, essas imagens muitas vezes destroem a própria família. Davi viu uma mulher, nós conhecemos a história, ele desejou aquela mulher, ele cobiçou aquela mulher, e o resultado foi trágico na vida dele e na sua família. Concupiscência dos olhos. Quem não se lembra de Acã, né? Que olhou uma capa valiosa, colocou os seus olhos naquela capa, que não deveria ser objeto do seu desejo. Afinal, a ordem era não pegar nada dos despojos, mas ele olhou, ele cobiçou, a guerra estava vencida e ele levou para si e sofreu as consequências por isso. O mundo, ele vive apelando, meus irmãos, à concupiscência dos olhos. Boa parte das propagandas que vemos o tempo todo na TV são propagandas que têm como propósito atrair, seduzir, convencer, tem como propósito despertar a cobiça no coração da humanidade. O mundo tem um propósito, desviar o seu olhar de Cristo e do prazer que você pode obter na sua relação com Cristo, para que você coloque o seu olhar nas coisas pervertidas que desagradam a Deus. E o mundo faz isso, lança uma enxurrada de coisas diante dos nossos olhos, prometendo satisfação, mas o resultado final daquilo que os nossos olhos cobiçam é sempre frustração, fracasso, decepção, insatisfação, vazio, nunca preenchimento. Quem ama a Deus não amará o mundo, e quem ama a Deus evitará a todo custo colocar o olhar naquilo que ofende a santidade do Criador. Como disse o próprio Cristo, se os teus olhos te fazem pecar, você arranca. Ele não está ensinando aqui o princípio da mutilação, mas ele está dizendo que você deve arrancar da sua vida tudo aquilo que potencialmente te liga, te conecta ao pecado. É isso que ele está ensinando. Não se exponha a isso. E o último pecado que ele descreve aqui, que o mundo tenta incendiar, é chamado de soberba da vida. É sabe aquele orgulho pecaminoso sobre algo assim que você tem, e de repente você começa a se achar o melhor. Você se acha o melhor. Às vezes você se acha o melhor na tua humildade. Descobri que não há ninguém tão humilde quanto eu. A soberba da vida, né? Você é tão humilde que você se destaca pela sua humildade. A soberba da vida, sabe, é aquela confiança vaidosa, prepotente, arrogante. Por exemplo, nos bens materiais, é aquela confiança que faz com que o homem se glorie daquilo que ele tem. De repente o homem estufa o peito, ele começa a se gloriar nas suas realizações. Ele se sente o bonzão. A soberba da vida é aquele desejo de ser e parecer melhor que os outros. É aquele ego, sabe, inflamado, aquele ego enaltecido. Nossa, como eu sou bom! Isso é a soberba da vida. E olha, meus irmãos, é muito fácil nós esquecermos que tudo que temos vem das mãos de Deus. Por um lado, nós até dizemos, sim, eu sei, tudo vem das mãos de Deus. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, as minhas conquistas, absolutamente, todas as coisas vieram das mãos de Deus, e eu reconheço que todas as coisas vieram das mãos de Deus, mas nós somos o tempo todo tentados a dividir a glória. Somos tentados a partilhar essa glória que só pertence a Deus.
partilhar essa glória diante das nossas conquistas, posses, juventude, inteligência, trabalho. A soberba da vida está relacionada, sabe, aquela confiança arrogante na instabilidade dos bens materiais. Isso é típico do mundo, né? O mundo se sente seguro e se vangloria nessas coisas. Quem ama a Deus não amará o mundo, e quem ama a Deus vai resistir à soberba da vida. Quem ama a Deus irá caminhar em humildade, porque a Escritura diz que Deus, Ele humilha os soberbos, Ele abate os soberbos, Ele resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Quem ama a Deus não vai ficar encantado e nem se orgulhar ou se vangloriar nessas coisas. Agora vamos para o último verso. E aqui João apresenta a última razão, e eu quero fechar aqui a palavra dessa noite com o versículo 17. O mundo, meus irmãos, ele é passageiro, e amar o mundo é uma grande loucura. É uma atitude não só infeliz, mas é uma atitude que evidencia falta de inteligência. E o pecado, ele emburrece. É por isso que os homens, eles amam o mundo. O mundo emburrece. Olha o que diz o verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem faz, meus irmãos, a vontade do Pai, né? Quem faz a vontade do Pai é aquele que ama o Pai, é aquele que obedece aos mandamentos do Pai. E então o apóstolo João diz que esse permanece, não é só nesse tempo presente. A morte nos assusta, né? Assusta a humanidade. Mas João diz que aquele que ama o Pai, que faz a vontade do Pai, que obedece os mandamentos do Pai, permanece eternamente. Veja, nós somos filhos de Deus, nós não obedecemos a Deus perfeitamente, não fazemos a vontade do Pai de forma perfeita. Ninguém, meus irmãos, pode cumprir perfeitamente a vontade de Deus desse lado do céu. Mas, veja, nós somos o povo de Deus, remidos por Jesus Cristo, alcançados por Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus e alcançados por graça, por misericórdia. E quando você é alcançado pelo Senhor Jesus e a sua vida é transformada pelo Senhor Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados e coloca toda a sua confiança no Filho de Deus, você passa a desejar sinceramente, você passa a se esforçar para fazer a vontade de Deus, auxiliado pela sua graça. Visto que você foi lavado no sangue do Cordeiro de Deus, você se alegra e você deseja cumprir essa vontade soberana e graciosa de Deus. E o texto bíblico diz que aquele que faz a vontade de Deus, que são os filhos remidos do Senhor, esses permanecerão eternamente na glória. Desfrutando, meus irmãos, não de prazeres pecaminosos, momentâneos, terrenos, mas desfrutando de um prazer eterno, permanente, na presença do Senhor Deus. Aquele que faz a vontade da carne, aquele que faz a vontade do mundo, aquele que faz a vontade de Satanás, não permanecerá eternamente. Veja como isso é sério. Se você vive na prática do pecado, fala, pastor, tem uma área da minha vida, eu vivo nessa prática aqui. Isso faz parte da minha vida. Se você vive na prática do pecado sem arrependimento, e você sabe que o que você faz é pecado, e você vive nessa prática, você não é salvo. E se você morrer na prática desse pecado, você vai para o inferno.
você vai para o inferno. Se você vive na prática do pecado e você sabe que é pecado, você pode até vir à igreja, mas se você morrer, você vai para o inferno. Porque aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. Irmãos, não dá para viver na prática do pecado. Se você sabe que uma área da tua vida está errada, e você morrer, você vai ser julgado e condenado ao inferno. Por isso que Deus nos chama nessa noite ao arrependimento. Eu não quero essa vida e nem juízo, então toma uma atitude hoje. Não quero mais isso para a minha vida. Eu vou abandonar a prática do pecado. Porque aquele que faz a vontade da carne, a vontade do mundo e a vontade do diabo, diz o texto bíblico, não permanece eternamente. Não permanece eternamente. E João ainda diz assim, olha, fique atento, por quê? Porque esse mundo passa. Não é isso que ele diz aí? O mundo passa. E os prazeres desse mundo também passam. No final, tudo isso se desfará. Tudo isso se desfará. Esse mundo maligno, corrupto, imoral, diabólico, esse mundo, ele está debaixo do juízo, meus irmãos, de Deus. E a cada minuto que se passa, essa destruição se aproxima. Mas se você fizer a vontade de Deus, diz a Escritura, em primeiro lugar, crendo no seu Filho, se arrependendo dos seus pecados, e se esforçando pela graça do Senhor para viver uma vida de santidade, que condiz com a sua identidade. Diz o texto, esse permanece eternamente e permanecerá com o Senhor Deus no céu por toda a eternidade. Eu quero concluir dizendo o seguinte. De certa forma, nós temos diante de nós aqui esses dois estilos de vida, né? Uma vida que ama o mundo, que caminha para a perdição. Uma vida que ama Deus e que caminha para a glória eterna. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo vive uma vida sem esperança, porque tudo isso vai se desfazer. E nós não devemos amar o mundo, porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede daquilo que é mais impuro e ofensivo ao Pai. Vida de amor ao mundo e vida de amor a Deus. Nós precisamos fugir do mundanismo. Há muitas coisas invadindo a nossa vida, invadindo a nossa família, invadindo às vezes as famílias da igreja. Nós sofremos com isso. E às vezes não percebemos, meus irmãos, nem mesmo o mal que estamos cometendo, deixando algumas coisas sorrateiramente entrar e poluir. O texto que o presbítero Tales leu, aquele que quer ser amigo do mundo, dos prazeres do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. E eu deixo algumas perguntas para a nossa reflexão, para avaliarmos se temos amado o mundo ou a Deus. A primeira pergunta é a seguinte: o que você mais busca na sua vida? Com fervor no seu coração, as riquezas e as honras terrenas, ou você tem buscado as riquezas da graça e a aprovação de Deus por meio de uma vida santa? Segunda pergunta, onde está a sua confiança? Você coloca a sua confiança nos seus recursos, na sua aposentadoria, na sua poupança, nos seus investimentos? Ou você tem colocado a sua confiança no Deus vivo e fiel, o Deus que prometeu que vai suprir todas as suas necessidades? Terceira pergunta, o que mais causa tristeza no seu coração? É o fato de que as coisas não estão caminhando de modo assim perfeito na sua vida? É o fato de que você perdeu alguma coisa material? O que causa mais tristeza no seu coração?
são as perdas temporais, materiais, ou aquele escorregão no pecado que você sabe que ofende a santidade de Deus. Com que, e aqui uma pergunta, com que nós, meus irmãos, onde nós buscamos mais alegria? Há pessoas que dependem do luxo e do conforto para desfrutarem da alegria e gastam o seu dinheiro, gastam até aquilo que não tem para ter algum tipo de conforto, ou algum tipo de luxo, ou algum tipo de prazer, e não alcançam, essa alegria. Mas pense nisso, onde você gasta o seu recurso? É apenas nisso, ou você tem gastado o seu recurso para promover o Evangelho e o reino de Deus? Você ama o Pai, ou você ama o mundo? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós sabemos, Pai, que o mundanismo, muitas vezes, ele faz com que o pecado pareça algo normal e aceitável. O mundanismo, Pai, muitas vezes faz com que aquilo que é correto e verdadeiro pareça estranho e falso. E às vezes, sem perceber, acabamos bebendo dessa água suja e imunda do mundanismo. Queremos te pedir, Pai, que Tu abençoes a nossa vida nesta noite e nos fortaleça. Nos ajude, Senhor, a enxergarmos a realidade do nosso coração e a vivermos vidas comprometidas contigo e com o Teu reino. Nós desejamos amar o Senhor acima de todas as coisas e que toda espécie de mundanismo seja expurgado da nossa vida e da nossa família. Que o Senhor nos dê um coração santo, um coração semelhante ao Teu, para que vivamos vidas, ó Deus, retas e íntegras. Pedimos também, Pai, que o Senhor produza arrependimento e fé no coração daqueles que estão aqui nesta noite, mas que ainda não se entregaram ao Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que faz a Tua vontade permanece para sempre. A morte não é o fim, mas será o início de uma vida gloriosa contigo para sempre e sempre, na eternidade. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça como igreja para permanecermos firmes neste mundo, dando um bom testemunho. Ó Deus, nos ensine a amar o próximo, todos aqueles que fazem parte das nossas redes de relacionamento. Ó Deus, nos ensine a servir o nosso próximo. Ó Deus, nos encoraja dia a dia para darmos bom testemunho da nossa fé para as pessoas que convivem conosco. Nós, como diz a Tua palavra, nós estamos neste mundo para cumprir um propósito. O Teu próprio Filho, na oração sacerdotal, disse: não rogo que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. E rogamos que o Senhor continue nos livrando do mal, mas que permaneçamos caminhando sobre esse mundo dos homens, amando os homens e testemunhando aos homens que só há esperança em Jesus. É o que lhe pedimos, Pai, no nome precioso de Cristo. Amém. Nós encerraremos o nosso culto entoando